Portanto, hoje é um formato de vídeo diferente. Eu vou responder à pergunta de How do I 2x my company? Eu ao longo desta semana vou fazer um vídeo basicamente a falar de como é que eu estou a planear o meu 2026 e como é que eu planeio duplicar a minha empresa, ok? Em detalhe, literalmente, como passo a passo, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isto aqui ao vivo contigo. No vídeo de hoje eu quero basicamente falar sobre isto, que é How do I 2x my company, ou como é que tu do teu lado podes duplicar a faturação da tua empresa e o tamanho da tua empresa. Para tal, podemos fazer isto de duas formas. Eu até vou buscar aqui uma cadeira para ficar um bocadinho mais confortável contigo. Nós podemos fazer isto de duas formas. Tu podes duplicar, quando tu estás a pensar na pergunta de como é que eu duplico a minha empresa, tu podes pensar, ok, vou ter que investir mais em anúncios, vou ter que fazer mais email marketing, vou ter que fazer isto, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer aquilo. Eu gosto de usar um modelo mental que é basicamente o inversion thinking. O que é o inversion thinking? É eu pensar para mim o que é que, ao contrário, que é o que é que me impede de duplicar a minha empresa de hoje para o próximo ano, ok? Portanto, em vez de pensar o que é que eu tenho de fazer para duplicar a minha empresa, eu penso sim em o que é que me está a impedir. Porque há sempre alguma coisa a impedir-te, ok? E o nosso trabalho é perceber, e como consultores e como donos de empresas, é perceber o que é que te está a impedir a ti de duplicar a tua empresa, perceber o porquê disso estar a acontecer e resolvê-lo. Ou seja, digamos que uma empresa, isto é uma empresa aqui, ok? Isto é a empresa e tu tens aqui os teus colaboradores, os humanos, o teu departamento de vendas, o teu departamento de marketing e o teu serviço. Ok? Há vários mais departamentos, mas normalmente quando nós fazemos este exercício são estes os departamentos principais que nós olhamos, que é se tu do dia para a noite duplicasses a tua faturação, ou seja, o dobro dos clientes, o que é que quebraria primeiro? Ou seja, tu não consegues duplicar a tua faturação por causa de marketing? Não tens leads suficientes? Tu não consegues duplicar a tua faturação porque estás com um problema de entrega de serviço? Tu não consegues duplicar a tua faturação porque não tens pessoas qualificadas para aguentar o volume e fechar mais clientes? Ou tu não consegues duplicar a tua faturação porque, por exemplo, estás com um problema de vendas e apesar de teres muitas leads não consegues converter essas pessoas, ok? Eu, pela minha experiência e após ter trabalhado com mais do que 100 clientes este ano, os problemas muitas das vezes estão nestes dois. Ou seja, tu ou tens um problema de serviço ou tens um problema de marketing e de leads, ok? Vou meter marketing / leads. Problema de serviço. A maioria das pessoas não consegue duplicar a sua faturação porque não conseguiria dar conta de todos estes novos clientes que vinham até à tua empresa, ok? E isto é um bom problema para ter, porque significa que tu tens muita procura, ou seja, estás a conseguir fechar clientes, mas é um mau problema para tu teres porque tu nunca podes estar numa posição em que tu basicamente não podes fechar mais clientes. Tipo, isso não pode acontecer. Tu a qualquer altura do teu negócio, para o teu negócio crescer, o teu negócio precisa de mais clientes, ou de clientes a pagarem-te mais. E tu não podes simplesmente não poder aceitar novos clientes devido a teres uma falta de capacidade. Ou seja, se este é o teu problema, se tu identificares que o teu problema é serviço, tu tens que procurar resolver isto o mais rápido possível, ok? E há umas quantas formas que tu podes resolver isto caso o teu problema seja, que era, por exemplo, o cliente que eu estava a falar agora antes de fazer este vídeo, é exatamente este o problema deles. Ou seja, eles têm uma facilidade em fechar mais vendas, eles têm uma facilidade, em adquirir mais reuniões e depois a fechar esses clientes. Ou seja, o que eles precisam para duplicar a sua faturação não é necessariamente de meter mais esforço no marketing e leads, porque eles já têm estas leads. Eles só não estão a conseguir dar conta destas leads. Então, no que é que eles têm que ir focar? Na parte do serviço.
Neste caso, eles podem fazer três coisas, neste caso. Número 1, produtizar a sua oferta. No caso, o cliente faz mentorias one-on-one e eu estava a mostrar-lhes um modelo, que é o modelo que eu estou a entrar, em que basicamente é uma mentoria one-to-many. Ou seja, em vez de tu ires criar o departamento comercial de cada uma das empresas um a um, tu pegas nestas pessoas todas, juntas as pessoas todas num ecossistema só, digamos que é numa reunião de Zoom, e ensinas nestas calls passo a passo como criar o departamento comercial. E depois podes ter, por exemplo, meia hora por semana para Q&A. Ok? Isto é uma forma que eles podem, produtizando a sua oferta, ter a capacidade de servir 5, 10, 15 vezes mais de clientes. Ok? Eles, ao fazer isto, eles vão resolver o maior gargalho do negócio deles, o maior bottleneck, que é, eles têm procura, eles têm clientes que querem fechar com eles, mas eles simplesmente não podem aceitar mais clientes, porque sabem que se aceitarem mais clientes o seu negócio vai desmonrar, ou seja, vão começar a entregar um mau serviço, os clientes vão começar a reclamar e isso não é bom para ninguém, ok? Segunda alternativa que eles podem fazer é contratar mais pessoas. Ou seja, para entregar este serviço. Eu não gosto muito desta abordagem. Porquê? Porque imagina que... Eu vou apagar isto aqui em baixo. Imagina que tu, por cada 10 clientes, precisas de 2 pessoas para entregar. Ok? Logo, tu, para teres 50 clientes, vais precisar de 10 pessoas para entregar. O teu problema vai estar sempre aqui. Ou seja, tu tens um problema fundamental que é, tu vais estar sempre capped, ou seja, vais estar sempre sujeito a teres que contratar mais pessoas para poderes continuar a escalar a tua oferta. E isto não é do dia para a noite. Ou seja, imagina que tu chegas aos 9 clientes, falta-te um para teres que contratar mais pessoas, não é do dia para a noite. Tu vais contratar uma pessoa que vais formar e que vais validar se ela é boa ou não. Ou seja, tu vais estar sempre refém dos timings. Tu não podes estar o ano inteiro a fechar a clientes. Uma terceira alternativa que tu tens, lá está, isto depende do tipo de serviço que tu tens. Nem todas as ofertas dão para produtizar como este meu cliente pode ser. No teu caso, imaginemos que tu és um barbeiro, por exemplo, que é um serviço físico, que alguém tem que estar a fazer um serviço, então tu vais ter que, muito provavelmente, contratar pessoas. E o teu maior gargalho, muito provavelmente, vai ser o serviço, não tanto o marketing e as leads, e a solução para tal é contratar mais pessoas, porque tu não consegues cortar o cabelo de 50 pessoas ao mesmo tempo, ou seja, tu vais ter que, se tu cresces mediante o número de clientes e cada cliente precisa de um barbeiro, então aí tu não tens como fugir, tu vais ter que contratar mais pessoas. A terceira alternativa que eu até ao dia de hoje encontrei e implementei em negócios para basicamente permitir que as empresas consigam servir mais clientes é a sigla que eu digo, eliminar, automatizar e delegar, portanto EAD, que é o quê? Muitas das pessoas dizem que não conseguem dar conta de mais clientes, isto já me aconteceu bastante, mas tu perguntas a essa pessoa, ok, então, mas diz-me uma coisa, onde é que tu estás a perder mais tempo no teu serviço de momento? Que passos é que existem no teu service delivery? E quanto tempo é que tu estás a gastar em cada uma delas? Eles não te sabem dizer, eles não têm o serviço deles mapeado, eles não têm os passos do processo mapeado. E quando não, ou seja, se tu estás a tentar alterar algo que tu próprio não conheces e não tens devidamente mapeado, então é muito difícil tu conseguires fazer qualquer tipo de otimização. O que é que eu recomendo nestes casos, que era o que eu estava a falar esta semana numa consultoria? Deixa-me chegar isto um bocadinho mais para aqui. Não sei se vê bem. Vê-se sim, senhora. Ou seja, tu no teu caso, o que tu tens que fazer é mapear exatamente os passos do teu serviço, ok? Desde o momento em que um cliente te paga até ao momento em que o contrato do cliente acaba, ok? Literalmente tudo o que tu fazes.
deixa eu ver aqui a luz, literalmente tudo o que tu fazes, passo a passo, ok? O passo número 2 que tu queres fazer é identificar quanto tempo é que tu estás a gastar em cada fase. Ou seja, imagina que o teu primeiro passo é fazer o kick-off do cliente, a reunião com o cliente, o segundo passo é fazer o setup técnico, o terceiro passo é criar as listas, o quarto passo é criar o copy, o quinto passo pode ser, por exemplo, meter as campanhas live, o sexto passo é criar automações e o sétimo passo é reunir com o cliente semanalmente, ok? Imaginemos que isto é o teu serviço e tu identificas que tu estás a gastar 60 minutos no kick-off, 60 minutos na infraestrutura, 120 minutos nas listas, 800 minutos, por exemplo, que são para aí 10 horas, no copywriting, no launch dos clientes 10 minutos, nas automações 10 minutos e nas calls semanais 60 minutos por semana, logo 240 horas ao mês, ok? A partir isto é um passo que parece super simples, mas eu já trabalhei com muitos clientes, eu vejo poucos clientes que me conseguem apresentar isto, ok? Tanto que eu esta semana em consultorias eu mandei 3 clientes fazerem este exercício. Porquê é que é isto importante? Porque aqui tu consegues perceber exatamente o que é que se passa e o que é que tu tens que fazer para conseguir dar conta de mais clientes, ok? E é aqui que nós vamos exercer a nossa sigla de EAD, que é o quê? Eliminar, automatizar e delegar, ok? Vamos só apagar aqui, que é o quê? Nós olhando para aqui, nós conseguimos ver claramente uns quantos outliers. Outliers é o quê? É processos que neste caso estão a demorar muito mais tempo do que o outro. Porque o kick-off nós estamos a demorar 60 minutos, infraestrutura 60 minutos, launch 10 minutos, automação 10 minutos. Não magoa ninguém. Sim, o kick-off pode ser, por exemplo, passado de 60 minutos para 20 minutos, ok? E tu poupas 40 minutos por cada cliente. A infraestrutura também pode ser, por exemplo, passada de 60 minutos para 20 minutos, mas mesmo assim tu estás só a poupar 40 minutos por cliente. Isto vai ser uma otimização que tu vais querer fazer sem dúvida, mas não logo no início. Logo no início tu queres as vitórias grandes, ok? Nós aqui podemos ver que há 2 processos que estão a demorar muito mais tempo do que os outros, que neste caso é as listas. Eu estou a dar um caso fictício, ok? Já me aconteceu este processo no meu caso comigo, ok? Mas isto nem sempre vai ser assim tão óbvio para ti e vai-te caber a ti entender, ok, qual é que é o processo deste que está a demorar mais tempo do que os outros e que eu sei que consigo alterar. Neste caso temos as listas que estão a demorar 120 minutos e depois temos o copywriting que está a demorar 800 minutos. E aqui o pensamento é, ok, realisticamente, há um conceito que é throughput, que é input, output. Realisticamente, se eu conseguir reduzir o tempo de 800 minutos para 80 minutos, ok? 10 vezes menos, e se tudo o resto se mantiver igual, então, em teoria, eu consigo entregar 10 vezes mais clientes, porque eu tenho 10 vezes menos tempo gasto no meu processo de cliente. Okay? É tão simples quanto, não é assim tão direto, nem sempre tu vais conseguir um 10x, mas é este o pensamento que tu tens de ter. Ao identificarmos finalmente que, ok, o nosso processo é copywriting, que está a demorar 800 minutos, então aqui nós temos que passar pela sigla de EAD, que é eliminar, automatizar e delegar, que está por ordem, ok? Tu tens que ir por ordem. Ponto número 1, eu consigo eliminar este processo? Este processo é absolutamente crítico para a operação? Neste caso, sim, porque isto é uma agência de email marketing em que o processo mais importante é o copywriting. Ou seja, eu não consigo eliminar o copywriting. Mas eu quando fiz esta análise no meu processo, ok? Na minha empresa de email marketing, eu vi que eu conseguia eliminar as calls semanais e passar para calls mensais e vi que consegui eliminar a call de kickoff para um onboarding form, ok? E em vez de 60 minutos comecei a passar apenas 20 minutos com o cliente numa call. Ou seja, isto são processos que eu consigo eliminar. Ou seja, que eliminando o processo e o serviço continua a ser entregue. E o copywriting eu não consigo eliminar. Logo, o é para esquecer.
Ponto número 2, automatizar. Eu consigo automatizar este processo? No meu caso, a resposta era sim. Eu consegui automatizar automatizar o processo até demorar 80 minutos apenas, em que eu criei uma série de AI agents que criassem o email copywriting por mim. E neste caso, a única coisa que eu precisava de fazer era de verificar manualmente os e-mails e fazer os edits e meter os placeholders certos, ou seja, fazer um copy chiefing, fazer uma revisão e edição manual, ok? Mas eu automatizando consegui passar de 800 minutos para 80 minutos, a tal redução de 10x. Mas ainda era eu que fazia a parte da edição manual. Então, eu, como não conseguia na altura, e tentei bastante com AI Agents e já me estava a ser uma dor de cabeça, então esqueci, parei de tentar automatizar a parte da edição do copy. Ou seja, antes o processo era assim, era feito manualmente as primeiras versões e depois era feito manualmente as edições desta versão passado um dia, ok? Nós passámos depois para uma estrutura de as primeiras versões são feitas por AI e eu, o founder, fazia a edição destas versões manualmente. Até que depois passámos para uma versão que, usando aqui a parte de delegação, eu contratei um copywriter para fazer esta edição manual. Ou seja, não conseguindo eliminar o processo, como é que eu o consigo automatizar? Não conseguindo automatizar o processo, como é que eu o consigo delegar? Ok? E é isto que tu queres fazer. Ou seja, o passo número 1 é entender qual é que é o teu gargalho. Ok? Passo número 2 é definir o processo todo. Passo número 3, caso seja uma questão de service delivery, isto é extremamente importante, é ok, vamos meter a fórmula EAD, eliminação, automação, delegação, e perceber o que é que pode ser feito, ok? Depois, caso o teu problema seja vendas, ou seja, tu até tens um produto que é super escalável, ok? Imagina que tu tens um programa que custa 4.000 euros, um programa, eu não sei se me conseguem ver bem, não me conseguem ver bem. Vamos mais aqui para baixo. Imagina que tu tens um programa que custa 4.000 euros uma vez, ok? E tu não tens qualquer tipo de entrega manual, ou seja, tu entregares uma pessoa ou 100 pessoas é exatamente o mesmo. Portanto, tu nunca vais ter um problema de serviço livre e o teu problema principal é a nível de marketing e de vendas. Ok? E é aqui que muita gente se perde. Eu preciso de mais vendas. Mas tu precisares de mais vendas significa que tu tens um problema de falta de vendas. Ok? A questão é que isso é um problema muito vago, porque nós temos que entender que uma venda não é só alguém dizer que sim. Uma venda é todo um processo comercial, ok? Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que mapear o nosso processo comercial neste caso, ok? Imaginemos um processo normal que é envio de um e-mail, portanto eu envio um e-mail, depois uma lead responde, agenda uma reunião, depois temos a primeira reunião, segunda reunião, verbal agreement e dinheiro no nosso banco, ok? Isto era o meu processo comercial na altura. Nós agora aqui, o nosso trabalho vai ser identificar as nossas métricas e perceber onde é que está o problema através de números e não de achismos. Ou seja, digamos que eu tenho um processo comercial e deixem-me tentar fazer isto de uma forma que não me... que depois dê para te mostrar como resolver isto. Imagina que tu mandas 10.000 e-mails, ok? Tens 50 respostas, tens 30 agendamentos de reuniões, tens 10 pessoas
que chegam à primeira reunião, 8 que chegam à segunda reunião, 3 que te dizem que vão avançar e 2 que te pagam, ok? Portanto, nós enviamos 10.000 e-mails para ter 50 respostas positivas, para ter 30 agendamentos de reuniões, para ter 10 pessoas que aparecem, para ter 8 pessoas que aparecem na segunda reunião de proposta. Das 8, 3 dizem que querem avançar e dessas 3, 2 pagam, ok? Nós aqui temos que ir passo a passo e perceber o que é que pode ser feito, ok? Por exemplo, nós neste caso temos uma taxa de, e deixem-me tentar não enganar que eu estou a fazer isto de matemática, se não me engano, 5%, ou seja, 50, 1, 2, não, 0,5%, temos uma taxa de 0,5% de resposta, que é uma taxa aceitável em email marketing, ou seja, cada 10.000 e-mails, 50 pessoas dizem-nos que sim. O trabalho que tu vais ter que ter para aumentar de 5% para 1% é extremamente grande, ok? Mas se tu conseguires aumentar de 0,5% para 1% e tudo o resto se mantiver igual, tu essencialmente duplicaste a tua empresa, ok? Porque vais duplicar este número. Portanto, em vez de 50 responder, vais ter 100, vais ter 60 agendamentos, vais ter 20 primeiras reuniões, 16 segundas reuniões, 6 pessoas a dizerem que sim e 4 pessoas a pagarem-te, ok? Depois, se tu conseguires, aqui tens de 50 pessoas que dizem que sim, podemos reunir 30 agendas, tu tens 60% de pessoas que te dizem sim, vamos marcar, ok? Isto pode ser aumentado para 80%. Depois, das 30 pessoas que te dizem que sim, vamos marcar uma reunião, 10 pessoas aparecem, ou seja, apenas temos um show-up rate de 30%. De primeira reunião para segunda reunião temos 80%, de segunda reunião para VA temos 35% e de VA para close temos 66,7%, ok? Se nós formos analisar aqui, a pior métrica é sem dúvida esta aqui, ok? Portanto, de 30 pessoas que nos dizem sim, podemos agendar uma primeira reunião, apenas 10 pessoas realisticamente, verdadeiramente aparecem na primeira reunião. Eu olhando para este processo comercial, eu vejo que esta é a melhoria mais rápida, a maior melhoria que nós podemos fazer. Porque se nós conseguimos criar um processo que aumente o nosso show-up rate nem que para 60%, ok? Que é baixo, mas é o dobro do que nós temos, nós passaríamos a ter 20 reuniões em vez de 10, 16 segundas reuniões em vez de 8, 6 fechos em vez de 3 e 4 pessoas a pagar-nos em vez de 2. Ou seja, o que é que eu quero que tu entendas aqui? Tu, quando estendes um processo comercial e não te focas só em preciso de aumentar as minhas vendas, mas desdobras o processo comercial todo e analisas as métricas, tu consegues ver que melhorias é que tu podes fazer para aumentar as tuas vendas. Tu, neste caso, tu tanto podes duplicar a tua faturação, porque se tu duplicas o número de clientes que tu fechas, tu duplicas a tua faturação, ok? Tu tanto podes duplicar a tua faturação duplicando a tua taxa de resposta de 10.000 para 50, como tu podes duplicar a tua faturação fazendo com que das 30 pessoas que te dizem sim, vamos avançar, fazer com que o dobro dessas apareça na reunião. Agora a tua questão aqui vai ter que ser, qual é que destas me parece mais fácil? Eu pessoalmente entendi que, eu acho que é muito mais fácil eu aumentar a minha taxa de show-up rate de 30%, a minha não era 30%, mas de 30% para 60%. E eu assim, se tudo o resto se mantiver igual, eu duplico a minha faturação. Foi exatamente o que eu fiz. Como é que tu depois duplicas a tua taxa de faturação? Isto é um conceito que é, quando tu encontras repara como nós estamos a simplificar negócios ao ponto de nós começarmos com como é que eu duplico a minha faturação para
como é que eu duplico a minha show-up rate? Porque se eu duplicar a minha show-up rate, eu vou duplicar a minha faturação. É exatamente isto que nós queremos fazer, ok? Simplificar e chegar ao verdadeiro problema. Agora, o teu próximo mês, mês e meio, / 2 semanas, dependendo de quanto tempo é que tu demoras a resolver este problema, vai ser literalmente só a pensar como é que eu duplico a minha show-up rate, ok? Fazendo testes, criando hipóteses, depois testando e 3, metrificando, ou seja, vendo os resultados. Sabendo que se tu duplicares a tua show-up rate e mantiveres tudo o resto igual, tu vais duplicar a tua faturação. Imaginemos que passaram 2, 3 meses e tu conseguiste duplicar a tua show-up rate. Pergunta, continuas neste caso em que não estás, qual é que é o termo que eu quero dizer? Que não estás preso pela quantidade de clientes que tu podes servir? Se não tiveres, perfeito, vamos olhar para isto aqui e vamos perceber o que é que tu podes fazer. Ok? Se nós agora, não precisamos de aumentar a show-up rate no dobro, mas se passarmos de um 0,5 para um 0,7, aqui já são 70 reuniões, aqui se calhar já são, digamos, não tenho a calculadora, mas é basicamente 60% de 70, digamos que são 55, ou seja, de 55 passamos para 42, destes 42, 35 vem à segunda reunião, 17 dizem que sim e 13 fecham. Nós passamos com 2 alterações, portanto, melhorar o teu show-up rate e melhorar a taxa de primeiras respostas, de 2 clientes fechados para 13 clientes fechados. Tu deste um 6x na tua receita, ok? E é isto que tu queres fazer. Tu queres ser o melhor possível a identificar aquilo que te está a impedir de dar 2x na tua... Quem diz 2x diz 10x também, ok? Mas conseguires entender claramente qual é que é o problema, qual é que é o bottleneck e fixares todo o teu tempo a resolver o teu problema. Se o teu problema for falta de leads, ok, então o que é que eu estou a fazer neste caso para adquirir leads? Imagina que tu, no caso de leads, de adquirir leads, tens o LinkedIn, tens os anúncios, tens o Instagram, tens o e-mail. O que é que eu estou a fazer? Este está com uma taxa de 15%, este está com uma taxa de 0%, este está com uma taxa de 0%, este está com uma taxa de 0%, ok? Então é meter mais volume neste, ok? Ou, por exemplo, os teus anúncios... isto é o mesmo no funil de anúncios. Por exemplo, tens CPM, custo de page view, custo de sign up e custo de purchase. Digamos que o teu problema é que tu até tens um CPM bom, tens um custo de visita ao site bom, tens um custo de sign up péssimo e tens um bom purchase rate. Ok, então tu não precisas de alterar o teu funil de anúncios todos, tu apenas precisas criar um website ou uma landing page que converta melhor cold traffic. E eu gosto de dizer que nós, como empreendedores e donos de negócios, nós somos pagos por resolver problemas. Quanto melhor for a tua capacidade de identificar problemas, melhor vai ser a tua capacidade de os resolver. Porque, isto não é um clichê, isto é pura verdade. O primeiro passo e o passo mais difícil para resolver um problema é identificá-lo. A partir do momento em que tu sabes que o teu problema é show-up rate, depois de resolver esse problema passa a ser bastante fácil. A partir do momento em que tu identificaste ali na agência de email marketing que o teu problema é copywriting, depois há 1001 maneiras de o resolver. Se não sabes, podes-me pagar a mim que eu digo-te como resolver, principalmente se for email marketing. Não há ninguém neste país melhor do que eu sobre email marketing. Portanto, se tu estás do teu lado, eu quero que tu faças este exercício que é é serviço ou é vendas que me está a impedir de escalar? Ok, é serviço. Qual é que é o meu serviço? Quanto tempo é que eu estou a gastar em cada passo? O que é que eu posso eliminar? O que é que eu posso automatizar? O que é que eu posso delegar? É tão simples quanto, ok? Agora, vai demorar algum tempo a tu fazeres. Do meu lado é isto, eu estou a gostar bastante deste tipo de vídeos assim, podes esperar mais vídeos, só testar aqui alguns cenários, podes esperar mais vídeos aqui neste whiteboard, é isso, bons negócios.